3 vídeos. E são vídeos espontâneos que traz muitas provocações e mensagens da Bíblia, mensagens que eu ministrei em várias igrejas, e não tem um caráter assim de padrão de alta performance, mas é aquilo que é filmado espontaneamente e que a gente tem produzido. E já está com 2.200 visualizações e poucos inscritos, mas eu convido os irmãos a visitarem lá e assistirem, que eu acredito que os irmãos estarão em condição de garimpar alguma coisa. É quando a gente aprende a ver que nós temos grandes produções na internet para atrair as pessoas e às vezes até confundir. E existem coisas que às vezes nós não percebemos, que apesar de todas as falhas, a gente pode tirar alguma coisa de proveito e crescer com aquilo. Então eu convido os irmãos, os amigos aqui, o canal Filósofo Urbano, ok? E graças a Deus nós estamos aqui. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos estão aqui porque foram presenteados por Deus. Receberam graciosamente de Deus uma salvação. Amém? E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Os irmãos podem ficar sentados, que nós vamos, não precisa se levantar. E nós queremos provocar os irmãos aqui nesta noite, para que os irmãos reflitam um pouco a sua fé, o que mais lhe incomoda, lhe chama a atenção, se é a longevidade de vida ou a eternidade de Deus. Nós cantamos aqui: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. As coisas foram trocadas, que se valoriza mais a bênção do que o abençoador. Quando nós estamos infantilizados, quando nós estamos infantilizados e não valorizando o que é mais importante, nós perdemos o sentido da vida. Quando nós queremos mais bênção do que abençoador, é aquela criança tão pequena, sem discernimento, que precisa do leite, que quando o pai aponta, ele olha para a mão do pai e vai acompanhando a mão do pai até chegar perto dele, para ver o que o pai trouxe. Enquanto que, na verdade, irmãos, o presente que os irmãos receberam de Deus, a graciosidade, a participação nesse reino eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, é para que a gente estenda um pouco a nossa visão deste mundo e nos desagarre um pouco da longevidade, que segundo o salmista fala que até os 70 robustez, passou disso é cansaço e enfado. Então nós temos que nos acordar para algumas realidades, e a palavra de Deus vai trazer para nós algumas orientações importantes, e que eu quero que os irmãos entendam o que nós recebemos de Deus e que deve ser valorizado. O que recebemos de Deus e deve ser valorizado. Vamos na palavra de Deus, os irmãos vão ouvir a leitura, e depois nós vamos estar considerando alguns pontos aqui. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. A salvação é um presente de Deus. Você recebeu um presente de Deus. O irmão Oswaldo orou aqui. Nós não escolhemos, não escolheste a vós, a mim,
Mas eu vos escolhi. Os irmãos vão lembrar da oração do irmão Oswaldo? Olha que privilégio, irmãos. Reunimos-nos aqui para adorar o seu nome. Irmãos, nós temos que ser provocados para sair da infantilização da fé e entrar numa dimensão em que nós percebemos que, se nas águas tranquilas somos conduzidos por Deus, no vale da sombra da morte, Ele não nos abandona. Se a longevidade é o que mais ocupa espaço na ciência e na preocupação do homem, e ele ignora a eternidade, nós como igreja devemos acordar para uma grande realidade, que esta tão grande salvação alcançada pela morte de Jesus na cruz, pela fé que depositamos nele, ela nos conduz não a um sucesso, ostentação aqui, para um povo orgulhoso, mas para um povo submisso e dependente da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Olha, meus irmãos, Ele vos deu vida. Versículo 1 de Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a sua abundante, para mostrar aos séculos vindouros a sua... Deixa eu voltar aqui, irmãos. Deixa eu continuar aqui. Estando vós mortos em vossos pecados e delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor, abra o nosso coração, Pai, para entender a Tua palavra, a nossa mente. Nutre a nossa alma aqui com as Tuas promessas, Senhor. E nos dê compreensão, Pai, desse grande presente que nós recebemos de Ti, essa salvação, que é firmada na misericórdia, na bondade, na fidelidade, na igualdade, na justiça. Ó Senhor, nos dê capacidade, Pai, de desejar o Senhor como bem maior, e não bênçãos, ó Deus, que passam pela vida, porque nós queremos aquilo que nos enriquece. A bênção do Senhor que enriquece e não nos traz confusão. Em nome de Jesus, Pai, fala-nos através do Teu Espírito Santo neste momento. Em nome de Jesus, abra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, a salvação é um presente. Como que nós podemos entender isso? Visto que nós estamos numa condição humana, mortos em delitos e pecado, estávamos escravizados, seguindo um curso neste mundo, como os demais,
Estávamos escravizados à vontade do diabo, fazendo aquilo que é agradável ao opositor da nossa alma, aquele que não quer que a nossa alma seja nutrida, alimentada com as promessas de Deus, o inimigo. Visto que, diante dessas situações todas, estávamos então inclinados para a carne, condenados, e o homem, por ter se afastado de Deus, algo precisava ter sido feito. Então, quem que fez? O que Deus fez? É a pergunta que nós vamos responder. Por que Deus fez? Tudo para a glória dele. Amém? Amém? Tudo para a glória dele. Então vamos entender essa condição do homem sem Deus neste mundo. Que condição é essa? O homem, ele é incapaz de dirigir os seus passos na direção certa. Já não tem domínio sobre o seu desejo, em seus negócios, escusos, em que olha o outro como usufruto, o que eu posso usar dele e tirar como fruto para a minha vida, então eu faço a minha relação. Enquanto que, na verdade, Jesus já nos ensina a ser educado. E ser educado significa disponibilizar, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Amém? É abrir um espaço para as pessoas adentrarem e não serem exploradas por nós. A igreja não pode ser uma igreja exploradora. Ela tem que ser doadora de vida. Amém? Amém. Mas o homem não tem condição disso. Por quê? Porque ele não consegue viver de maneira justa, livre, numa sociedade injusta e desumana. O homem é e está como um trapo de imundície, segundo a Bíblia. As nossas obras são como trapos de imundície. Nesta passagem de Efésios, lida, irmãos, Paulo esboça o grande contraste entre a situação do homem no passado e aquilo que Deus fez por ele. Mostra então a real natureza pecaminosa do homem e o que ele merece, como essa natureza que ele herdou de Adão, inclinada para o pecado. E em contrapartida ele realça a graciosidade de Deus. A graciosidade de Deus é quando nós podemos cantar com toda a convicção: graça maior que o pecado meu. É por isso que a salvação é gratuita, é um presente de Deus. Ela não é meritória, ela não é trocada, não. Pela graça sois salvos por meio da fé, do exercício da fé. Isto, a fé, não é de vós, é dom de Deus. Irmãos, o presente que Deus colocou no seu coração, no meu coração, esse privilégio de a gente poder estar aqui, o adorando e aguardando o grande dia em que Ele retornará com poder e glória. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mas nós queremos a bênção. Nós não pensamos em eternidade, nós queremos longevidade, vida longa, para sofrer depois de velho. Às vezes até enfraquecido na fé, pensando neste momento Deus me abandonou. Não, irmãos, porque Deus é fiel. Ele tem um compromisso conosco, Davi, né? Ele tem um compromisso conosco enquanto vivos, e preserva esse cuidado após morte. Porque o justo não viverá a morte. Amém? Amém? Glória a Deus, maravilha.
A condição humana, irmãos, em contraste com a graciosidade de Deus, era a seguinte: estávamos mortos, diante de Deus rebeldes, fracassados, estava como um cadáver, um corpo sem vida, incapaz de olhar, de ver, de ouvir, de sentir o cheiro da espiritualidade, das coisas gostosas de Deus. Os irmãos sabem que nós temos 5 sentidos que nos ligam a essa dimensão terrena. Mas ela tem memória, e essas memórias são cheiros bons. A igreja é uma igreja onde tem um cheiro, exala um cheiro bom. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Jesus, glória a Deus. E quando a Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo, ela fala que nós somos de uma forma positiva e negativa. Nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam. Para esses que se salvam, que entendem, veem a porta aberta e entram por ela, esse perfume de Cristo que é visto em nós, produz cheiro de vida para vida. Aqueles que olham para nós, percebem alguma coisa, mas preferem outro caminho, a Bíblia fala que cheiro de morte para morte. Eles sabem que estão indo para o caminho errado. Só que o orgulho não permite que eles sejam honestos com seus corações, porque estão enclausurados, presos a dogmas, a princípios, a doutrina de homens, e não na palavra de Deus. Porque aqui nos fala que nós estávamos numa condição do quê? Mortos, um cadáver, um corpo sem vida, ou seja, alheio à vida de Deus, indiferentes e vivendo sem dar valor algum aos padrões morais e espirituais apresentados por Deus. Estávamos escravizados. Estávamos escravizados. E nosso tempo era todo para desfrutar das ofertas do mundo. Nosso andar era em desobediência cega. Na verdade, nunca havia liberdade em nós, porque estávamos inclinados a uma escravidão, servos incondicional da nossa vontade e desejo, pensando sempre naquilo que nos dá prazer. Irmão, quando vier aqui para a igreja, esvazie-se de si mesmo e pense: eu vou abençoar alguém, amém? A gente vem buscar muita bênção. Muita bênção. É pecado? Não, é positivo. Mas nós não fomos gerados pela graciosidade de Deus para como se estivesse sempre sem nada para oferecer. Muito pelo contrário, podemos até buscar, mas eu vou levar também. Ô meu irmão, Deus te abençoe. Eu estou orando por você. Ô pastor, eu estou orando por você, meu irmão. E aquele irmão que às vezes ele tem dificuldade porque não está ajustado dentro do grupo, da comunhão, da congregação, o olhar tem que ser de misericórdia. Ô irmão, irmão, estou orando pelo irmão. Os irmãos vão ver como que a igreja vai sentir a diferença. Sabe por quê, irmãos? É porque perceberemos que nós estamos dentro daquele plano de Deus. Se como cadáver, a nossa vontade, nosso desejo estava todo operando e sendo controlado e guiado pela nossa vontade, significa então aqui, nenhum homem busca compreender e encontrar Deus. O contrário se dá. Ele se afasta espontaneamente, faz de si mesmo Deus, e além de adorar, de se adorar, uma egolatria, voltar-se para si, ele adora multidão de objetos, escolhidos, comprados, ganhados, por eles mesmos, e dos quais se torna escravo. O que temos de cristãos, dedicados à chamada bênção, vinda como de Deus, e que tem atrapalhado a sua vida, e que não é bênção. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ela não traz esboço em algumas traduções, não traz confusão.
Mas o que tem, essas pessoas estão submetidas a uma ostentação. Enquanto que, na verdade, Deus se encanta e é atraído pela humilhação, pela dependência que nós temos dele. Amém? Amém. A nossa natureza, irmãos, ela tem que ser descoberta. Nossa escravidão era tão profunda que até moldado pelo que a sociedade oferecia e nos exigia, éramos. Nessa situação, não era mais a minha vontade que prevalecia, e sim os apelos e a exigência dos outros, para que pudesse me aceitar no seu meio. Então eu me moldo segundo o grupo para ser aceito por ele. E o mundo então quer nos moldar. Mas se estamos entendendo isso, nós vamos perceber que nós não tínhamos a menor condição de voltar para Deus, se a ação não fosse dele, porque nós éramos o quê? Pessoas mortas em nossos delitos de pecado. E temos ainda, às vezes, a escravidão cultural, intelectual, daqueles que se sentem detentores de um saber acima do outro, enquanto que, na verdade, Jesus sempre nos leva a nos submeter aos outros, porque a autoridade, ela é boa, mas a força da influência pelo testemunho é muito maior. Você viver no seu ambiente de trabalho, em sua casa, junto com a sua família, influenciando por um estilo de vida do Reino de Deus, é muito diferente do que impor uma autoridade. Me respeita. Me respeita. Invocar essa condição de respeito já diz alguma coisa. Estamos faltando ou falhando em alguns aspectos que precisam ser identificados por nós para que a gente melhore a condição de estar junto com aqueles que nós queremos ser influenciados pelo poder do Evangelho. Estávamos escravizados, e aqui nós temos, significa que nós estávamos embaixo de uma dimensão maligna, de uma força operosa nos ares, significando uma dimensão que o mal ocupa e o reino prevalece, e que a negra escuridão estava presente, e que era contrário à luz. Esta era a nossa situação. Mas como está fora de moda hoje, crer numa força maligna, num diabo pessoal, ou numa inteligência demoníaca, operando num comando. E a Bíblia nos alerta, nos fala do espírito que atua nos filhos da desobediência. Existe um espírito atuando nos filhos da desobediência. Os filhos da luz e os filhos das trevas. Este espírito nas pessoas passa a ser uma força ou disposição impessoal que está ativamente operando nas pessoas, controlada pelo diabo. E as Escrituras chamam o diabo como um leão, rugidor, que busca oportunidade para estraçalhar as pessoas. O diabo não é apenas fonte de tentação ao pecado, ele é um assassino e carrega violência e todo engano, ao qual devemos resistir firmes, a Bíblia fala. Resistir firme. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Existe outra coisa que nos mantém na escravidão, que é a inclinação da nossa carne. Nós temos algumas coisas preciosas que Deus nos dotou. Nos 5 sentidos, nós somos despertados para desejos, coisas que compõem a nossa existência e que devem ser controladas por virtudes que são a cada dia aprimoradas pela nutrição da alma, a alma que pensa em Deus, que reflete, que se encanta ao olhar para a glória de Deus, o firmamento, e que diz assim: olha, que maravilha, os céus proclamam a glória de Deus. Aqueles que refletem em seu coração dizendo: olha, minha alma está abatida, mas Deus é o meu desejo, como uma água que me falta para dessedentar, para matar a sede. É isso que precisa ser feito. Então, irmãos,
A inclinação da nossa carne tem alguns desejos, mas nós devemos ter cuidado. A vontade da carne e dos pensamentos, não tem nada errado nisso, mas quando os desejos naturais do corpo, seja para a comida, vai para a glutonaria, do sono do sexo, a comida deixando de ser apetite para ser glutonaria, o anseio do sono por preguiça, porque se tem uma coisa que Deus não aceita no seu reino, é preguiçosos. Não casa com Deus. Aliás, não casa com ninguém, porque quando alguém preguiçoso entra na família, é porque conseguiu enganar todo mundo. Quem é dos antigos, ele sabe. Os pais, na sua sabedoria, falam, não importa o que eles façam, mas se é um trabalhador, não é se tem posse, não, se é um trabalhador, é diferente. O reino de Deus, a fé não deixa ninguém estagnado, independência, muito pelo contrário. As pessoas entendem muito mal a Bíblia, vocês não serão cauda, mas cabeça. Mas cabeça para dar direção àqueles que estão te seguindo. Amém? Apontar o caminho, não é responsabilidade, não é privilégio não, é poder suprir. Ah, meus amados irmãos, a gente tem que dar tempo a isso. E quando o sexo deixa de ser apenas um desejo, uma condição tridimensional em que está presente a parte física, emocional e espiritual, e passa para ser compulsão, descontrole, vai para a prostituição, aí sim se manifesta aquilo que é repugnante diante de Deus e que não constrói e não alimenta a alma do homem. As inclinações da carne englobam os desejos errados da mente, como também a soberba intelectual, falsa ambição e rejeição da verdade conhecida, pensamentos maliciosos e vingativos. Eu quero chamar a atenção para esse ponto e levar os irmãos a considerar o que se canta pela fé, porque nós vivemos a fé e cantamos a fé. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Essa misericórdia dele para conosco e de nós para com os irmãos. Se ele retém o que nós merecemos pelos nossos atos, com os irmãos devemos reter também, porque o reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia. Amém? Mas longe de Deus temos um espírito vingativo. E é sempre quando eu se levanta contra Deus e o próximo, aí nós vemos o pecado da carne. E por isso estamos condenados, não somente escravizados, mas também condenados à sentença. Tínhamos uma tendência para o pecado. Isso já era o bastante para sermos julgados por Deus. Porque o homem afastou-se muito da justiça e por sua própria natureza já estava inclinado para o mal. De maneira que os desejos sempre eram contrários a Deus. Essa natureza merece em si mesmo o julgamento de Deus. Eu recebi, os irmãos receberam um presente de Deus, a salvação gratuita, amém? O que Deus fez? Deus nos salvou. Pela graça sois salvos. Isso significa que somos pessoas salvas e que permaneceremos salvas para sempre. Amém, Jesus. Perguntaram a um pastor muito conhecedor da Bíblia e da doutrina da palavra de Deus, que era possível perder a salvação. Eu disse, depende de quem te deu. Se você recebeu das suas conveniências, dos seus convencimentos e da sua intelectualidade espiritual, do seu discernimento divino, mas se é de Deus, Deus não é Deus de barganha, Ele dá e toma. Mas é a condição de estar na igreja ou não. O reino de Deus não é firmado em prédio, edifício, não. Está lá em Coríntios. Porque não temos de Deus uma casa feita por mãos de homens, mas eterna no céu. Abra a Bíblia e leia aí
em Colossenses 1,14, por favor. Enquanto os irmãos encontram aí, eu vou continuar aqui. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, versículo 5 de Efésios capítulo 2. Juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estas bênçãos, olha aqui, irmãos, esta bênção deu vida, ressuscitou e fez assentar, refere à ação de Deus. Deus vivifica, ressuscita e nos exalta com Cristo, amém? Amém. Ele que fez tudo isso. Agora olha que texto maravilhoso, Colossenses 1, 13 ou 14, vê aí para mim, acho que é 13. Quem que botou aí? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Tem alguém que tem outra tradução? Olha aqui, irmão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Sabe o que é isso, irmãos? Transportou significa, estávamos num lugar, eu não saí daqui e fui para lá, não. Eu estava aqui, no império das trevas, morto em meus delitos e pecados, condenado, sem inclinação nenhuma para Deus, mas havia um desespero na minha alma querendo Deus. Ele me pegou, me transportou para o reino da sua luz. Amém, Jesus. Ele não faz mudança assim, nos lança novamente, não. Só que aqui nós temos uma nova natureza, uma alma que se alinha com o Deus que nos criou. Amém. Nos encantamos com Ele, nos alegramos. Aleluia. Nós estamos aqui porque nós temos essa certeza de que Ele se faz presente. Aleluia. O que Deus fez? Ele fez tudo isso. Tudo nos mostra que Deus abençoou o seu povo em Cristo. Se, pois, estamos em Cristo, não pode haver dúvida sobre a posição que ocupamos diante de Deus. Romanos 8, de 18 a 20. Não atentando nós para aquilo que não se vê. Alguém procura esse texto? Irmãos, nós temos que estar atentos a essa realidade, a esta verdade, a posição que nós ocupamos diante de Deus, o testemunho do próprio Espírito Santo que dá, através de uma experiência viva em nosso coração, de que Cristo nos deu uma nova vida, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Amém? Amém, Jesus. Temos agora uma consciência sensível, um coração inclinado para as realidades de Deus, para um Deus amoroso, misericordioso e justo. E assim vivemos como Ele também, exercitando a graça, a misericórdia e o perdão. É por isso que Deus não aceita em hipótese alguma a ira em nosso coração contra alguém. Porque o que Ele colocou em nós é uma capacidade de amar, porque Ele nos amou. Amém? O que Ele diz Romanos 8, 18 a 20? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. É isso. Agora vamos lá no 31, irmã. No 31, presta atenção, os irmãos. 32 em diante. Quem diremos, pois, essas coisas? Aquele que não poupou o seu próprio... Não, começa então no versículo anterior. 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aí, irmã, olha. Olha aqui, irmãos. Deus está do nosso lado. Amém? Amém. Não te deixarei, não te abandonarei. Essa é a nossa relação com Deus. E por que Deus fez isso? Por causa dessa aliança que Ele fez conosco através de Cristo.
Porque o melhor dele já temos. O melhor não está por vir, não. O melhor de Deus é Jesus. Amém. E Paulo disse assim: Cristo em vós, a esperança da glória. O melhor de Deus não é aquilo que está estampado nos carros, não, o presente de Deus. Quem falou que um carro é um presente de Deus? Às vezes pode ser até uma pedra, um espinho na vida de uma família. Um sítio. Na verdade, a bênção de Deus é aquela: bendito seja o pão nosso de cada dia e a fome para comer. Porque tem pessoas que não podem comer. Bendita bênção de Deus, e que nos leva a confiar nisso. E por que Deus fez tudo isso, irmão? Segundo a palavra, Paulo fala da misericórdia. Deus que é rico em misericórdia, no versículo 4 de Efésios 2. Olha que lindo a palavra. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém. Paulo fala da misericórdia. Deus que é rico em misericórdia, fala do amor com que Ele nos amou, pelo seu muito amor com que nos amou. Está em Romanos 5,8 também, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. Tudo isto demonstra porque Deus tomou a iniciativa de nos salvarmos desse presente, porque Ele viu que nós estávamos mortos, portanto incapazes de dar vida a nós mesmos. Somente a misericórdia podia alcançar os incapazes, pois a misericórdia é tratar com a pessoa como sendo ela privada de qualquer recurso, merecimento. Misericórdia significa: você merece outra coisa, mas eu vou te dar diferente. A graça nos trata como pecador, trazendo o dom da fé e a salvação. A misericórdia, ela nos trata como miseráveis, porque Deus vê o homem mau desde a sua meninice. Estávamos debaixo da ira, portanto somente o amor poderia triunfar sobre a ira. Nada merecíamos, pois a graça é favor imerecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha! É um presente de Deus para mim, para você. A salvação, a graça e a fé é a libertação da morte, da escravidão, da ira que estávamos debaixo. Essa salvação pela graça inclui a totalidade da nova vida em Cristo. Deus em nós. Amém, irmãos? Amém. Deus em nós. Mas como eu posso ter certeza disso? Lá em Efésios, Deus nos selou com o seu Espírito Santo, selo da promessa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Juntamente com Ele fomos vivificados. Nunca devemos pensar na salvação como sendo uma cooperação do homem e Deus. Ou seja, Deus entra com a graça e o homem contribui com a fé. Mentira. Mentira. Você, quando quer ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela penetra até... A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até as profundezas da alma, junta em espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Porque ela é como uma faca de 2 gumes. Ela corta para todos os lados no coração duro do homem. Nunca devemos pensar que cooperamos com Deus, então Ele nos dá a ideia de como se nós merecêssemos. Nada mais somos do que um recipiente vazio, angustiado, ao ponto da Bíblia em Romanos dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, dizendo: aquele homem que no desespero da morte, ele clama, porque ele sai da sua arrogância, da sua soberba, ele clama: Senhor, tenha misericórdia de mim. E Ele então nos alcança, nos coloca a sua graça maravilhosa. A única coisa que Deus não resiste é um coração arrependido. É por isso que não importa a maldade do coração,
Porque o arrependimento torna esse homem completamente limpo diante de Deus. Amém, Jesus. Só Deus que entende. E só quem conhece a palavra e a graça pode entender isso. Nunca devemos pensar em cooperação. Deus dá o presente, o homem entra com a sincera vontade de ser salvo. Essa sinceridade aqui, irmãos, não provém de uma condição em que o homem seja completamente incapaz e não envolvido pelas suas conveniências. Porque nós temos uma inclinação para buscar aquilo que nos falta. Mas não somos levados a levar onde falta, mas buscar para nós. Essa sincera significa uma condição de desespero em que você abre o seu coração dizendo: Senhor, não tem outro jeito, é o Senhor mesmo. Não tem jeito, é o Senhor. E Deus então abre o coração dessa pessoa. A verdade é que estamos mortos e tínhamos que ser vivificados para podermos crer. A fé é um dom gracioso de Deus, conforme Romanos 12:3. Romanos 12:3, 2 Tessalonicenses 3:2, Efésios 5:22, Efésios 2:8, e temos também Tito 3:5-7. A salvação é um dom de Deus, para que ninguém se ache digno de algum favor divino. Porque os cristãos, os que nasceram de novo, não se sentem bem. Eu não me sinto bem. Irmão, não me faz bem eu pensar que existe em mim alguma coisa que levou a trair a Deus, a não ser minha miséria e meu estado de desespero. Paulo disse assim: fiel é a palavra. Paulo, não é o genuíno, não é o Oswaldo, não é o Davi, não. Paulo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Não há mérito nenhum. A salvação é um dom de Deus. Os cristãos que nasceram de novo não se sentem bem com orgulho da sinceridade, pois entendem sua impotência. Não entramos no céu sem a obra de Cristo. Os louvores do céu serão para Cristo, por isso demonstrará a incomparável riqueza da sua graça. Por que Deus fez isso? Porque nós não tínhamos como reagir como mortos, como cadáver, como um ser inanimado, sem vida espiritual. Para que Deus nos salvou? De um homem condenado, agora perdoado. Agora estamos assim. Olha que bênção. Glória a Deus, irmãos. Amém. E nada melhor. Nada melhor. Sem Jesus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Às vezes enganamos o nosso coração. Dá vontade, a gente dá uma sesvalada no pé, a inclinação do nosso coração, desejo, mas sem Jesus não dá. Antes, homem condenado, agora perdoado. Assim estamos nós. Essa certeza que temos é que nos mostra o quanto o nosso Deus é competente, amém? Amém. O quanto Ele tem poder para cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo que prometeu em Cristo Jesus. Somos agora troféus da sua graça. A sinceridade não tem lugar no coração que reconhece a graciosidade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Olha que maravilha esse texto aqui. Vamos prestar atenção. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais de Cristo Jesus, para mostrar, para colocar no pódio, na maior altura, revelando a todo mundo no século vindouro a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, Ele pode pegar a mim e exibir publicamente diante da minha família, diante daqueles que me conheciam, que eu não valia nada. Era um trapo de imundície. Ou seja, a morte ou a prisão. Mas Ele me resgatou e agora Ele me exibe publicamente. Eu tenho então a capacidade de ser submisso ao plano de Deus, que é revelar este Deus aos homens através da minha vida. Amém? Deus
nos exibe publicamente. Com isso, todos podem observar que ele é muito mais habilidoso do que qualquer pessoa que espera conseguir a salvação pelas obras, fazendo coisas boas. As boas obras, irmãos, está aqui a Bíblia dizendo: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem um plano perfeito para cada pessoa. E essa pessoa, quando ela se encontra com Deus, ela se encontra com o início de uma nova vida. Por isso que a Bíblia fala que nós nascemos de novo, não é isso? É como se a gente se tornasse uma criança, com uma expectativa de vida, de poder crescer de maneira a ser respeitada por Deus como criança. É neném leite, mas depois ele vai nos levando para experiências profundas. E essa experiência profunda nunca de exaltação, mas de submissão na igreja, em que nós vemos o outro e consideramos acima de nós. Ninguém tem autoestima, está lá em Romanos capítulo 12, né? Mas cada um com moderação, colocando o outro acima. Porque a Bíblia fala que aquele que se humilha, Deus exalta, amém? Amém. Essa é a bênção, irmãos. Olha que maravilha. O que somos agora em Cristo? É a pergunta. O que nós somos agora? Uma obra-prima de Deus. Feitura sua. Um poema de Deus. Combinado em todas as partes, de uma forma harmoniosa. Porque ele olha para nós e já não vê um genuíno condenado, porque ele olha para mim e vê Jesus em mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele olha para ver Cristo em mim. Aí é diferente. E na igreja, quando nós estamos aqui adorando a Deus, o salmista diz: nenhum bem eu tenho além de ti. Ou seja, o salmista ele tinha outras necessidades, mas ele sabia que o melhor era Deus. Eu quero Deus, não é isso, irmão? Eu quero Deus. Glória a Deus, aleluia. Cada declaração do que éramos no passado, irmãos, quando estiver vivo na nossa mente, que nós éramos mortos, escravos e condenados, tem que produzir em nós vigor, que a obra de Cristo fez por nós e que ela foi completa, realizada por Deus. Se os mortos não podem ressuscitar, Deus nos ressuscitou. Se pessoas presas e condenadas não podem se libertar, Jesus nos libertou. E Paulo mesmo descreveu a salvação como uma ressurreição dentre os mortos, uma libertação da escravidão, de uma libertação da condenação. Para que Deus nos salvou então, irmãos? Para mostrar como exemplo de como a sua bondade é riquíssima, como ela é revelada em tudo quanto Ele fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Nós, portanto, somos testemunhas vivas da sua bondade, e assim podemos não apenas andar pela fé, mas cantar nossa fé. Amém? Glória a Deus. Nós podemos cantar a nossa fé. Nós podemos viver a nossa fé. E o mais bonito ainda, irmãos, está lá em 1 Pedro 3,15. Alguém encontra aí? O texto que eu pedi para encontrar, alguém encontrou? Já lemos. Já lemos? Então vamos lá nesse texto. Nós estamos quase encerrando. 1 Pedro 3,15. Nós, portanto, somos testemunhas vivas da sua bondade, e assim exibiremos para nossos parentes, vizinhos e amigos este Deus que nos salvou. Não chamaremos atenção para nós, mas para Deus, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que diz aí, 1 Pedro 3,15? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Amém. Da esperança que há em vós. O mundo está sedento por uma palavra de esperança. O mundo
está gemendo, toda a criação geme, querendo ser revestida do céu. E Deus nos tornou, pela conquista dele, uma atalaia, uma vida para brilhar, para refletir a sua glória, para viver debaixo dessa grande verdade que nós cantamos, e que vivemos, e que testemunhamos com mansidão. Aí fala mansidão, Oswaldo. Antes santificai a Cristo em vossos corações, para responder com mansidão a todos que pedirem a razão da vossa fé. Razão quer dizer, você tem uma consciência do que você crê é a verdade, porque está na palavra. Amém? Amém. Então Deus quer fazer de nós uma bênção para a vida de muitos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Pode encerrar a filmagem.